Muito bem, amigos. Este é um momento de boas-vindas e também de apresentação. Boas-vindas para você, amigo, que hoje nos visita nesta manhã de sábado. É uma alegria ter você aqui. A família Afonso Pena te recebe com muito carinho. E hoje, especialmente, estou muito feliz porque o meu pastor está aqui entre nós. Vocês sabiam que eu tenho um pastor também? Pensaram que eram só vocês, né? Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o meu pastor, o pastor Dário. Queria convidá-lo aqui à frente. O pastor Dário é alguém que eu tive a alegria de conhecer no ano de 2016, porque além de meu pastor, também foi meu professor, sabiam disso? Fez parte ali da minha formação teológica no IAP. E, pastor Dário, é muito bom tê-lo aqui conosco nesta manhã, juntamente com a sua esposa, a irmã Dídia, que está assentada ali. Acene para a gente, irmã. Obrigado. A irmã Dídia também acompanhando aí o seu esposo. Sejam muito bem-vindos aqui neste lugar e que Deus continue a te usar como sempre tem feito. Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor Tefferson. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado, irmãs. É uma alegria poder estar aqui nessa igreja, poder reencontrar meu amigo, pastor Tefferson. Não é reencontrá-lo na sua igreja, né? Em 2016, quando nos conhecemos lá no IAP, ele estava no 3º ano teológico, não é, pastor? E eu disse, um dia nós seremos colegas de ministério. E foi um ano e pouco depois, ele foi chamado para esse campo. Eu também fui chamado para cá, não estava nesse campo na época, não é? E Deus nos dá o privilégio de trabalharmos juntos. Obrigado, pastor, por me permitir pregar na tua igreja hoje, não é? Eu estive já nessa igreja algumas vezes. A primeira vez que eu vim à igreja do Afonso Pena, não tinha ainda esse prédio. Na verdade, a primeira vez, eu não vim no horário de culto. Quando o pastor Elias Clay pastoreava aqui, eu vim pegar um tanque batismal emprestado, um tanque móvel. E eu não lembro se era aqui, eu sei que era um prédio muito acanhado em relação a esse prédio imponente que vocês têm hoje, graças a Deus, não é? E quando em 2017 eu vim para o Distrito Central de São José dos Pinhais, então houve aqui uma cerimônia de ordenação de pastores. E foi a primeira vez que eu entrei nesse prédio, foi no mês de novembro, se não estou enganado, de 2017, para a cerimônia de ordenação de pastores, e foi um privilégio ter estado aqui. E já que estou falando de ordenação, me permitam fazer um convite para vocês. Eu sei que alguns aqui têm um compromisso hoje às 16h. Mas para aqueles que não têm esse compromisso, vocês estão convidados a irem à Igreja Central de Curitiba, que hoje nós teremos 9 pastores sendo ordenados lá na Igreja Central de Curitiba. O Quarteto Princípios, lá de Paranaguá, que já me disseram que tem parentes por aqui, o Quarteto Princípios estará cantando em nossa programação hoje, e você está convidado para assistir a programação toda especial, que está montada para a ordenação de 9 pastores, hoje às 16h na Igreja Central de Curitiba. E como dizia, então, além de ter estado aqui naquela cerimônia de ordenação, eu vim em outros eventos de desbravadores, aventureiros, alguns eventos que a associação fazia aqui, aquela formatura da escola da Andrews, não é? Me lembro que foi aqui. E ao chegar aqui hoje eu vejo algumas faces conhecidas para mim, não é? Deus me deu o privilégio de ficar 7 anos e meio no distrito de São José dos Pinhais, e por isso eu cruzei com vários de vocês em vários treinamentos, em vários lugares. Inclusive vejo alguns aqui que me sofreram como pastor durante algum tempo, não é? Eu consigo ver aqui alguns que foram membros ali do nosso distrito, alguns que ainda estão lá, mas vieram aqui hoje, não é? Um privilégio poder vê-los aqui também. É uma alegria poder estar com esta família de Deus. Cada igreja que a gente visita, nós estamos, então, na casa de Deus e com o povo de Deus. E nós pertencemos ao povo de Deus, nós somos todos irmãos, servimos ao mesmo Deus, e nós temos o mesmo destino, aonde chegaremos em breve, pela graça do nosso Senhor Jesus. Eu quero dar mais um recado ainda para vocês, antes de abrir a Bíblia. Vocês lembram de uma época em que a gente fazia anúncios, e ao fazermos anúncios a gente dizia, não traga o celular para a igreja? Houve uma época que a gente pedia isso.
porque entendíamos que o celular atrapalhava a adoração. E, em alguns casos, continua atrapalhando ainda até hoje. Mas hoje eu quero fazer um pedido diferente para você. O pedido que eu quero fazer é que você não esqueça de trazer o seu celular no próximo sábado. Certo? Próximo sábado você precisa trazer o seu celular para a igreja. Aqueles que fazem parte do ancianato e do ministério pessoal devem ter participado da nossa reunião ontem à noite pelo Zoom. E existe algo muito especial para o próximo sábado. E dentro do que temos de especial para o próximo sábado, nós temos então um teste de dons. Esse teste de dons será para que cada um possa identificar qual o seu dom no trabalho de Deus. Não é o dom profissional, é o dom no trabalho de Deus. E então o teste vai vir online. E então haverá um QR Code para você poder apontar a câmera do celular e você preencher. A liderança da igreja já está programada para disponibilizar a internet para todos, para que então vocês possam fazer esse teste de dons. Então, por gentileza, traga o seu celular devidamente carregado para você participar desse teste de dons que nós teremos então em nossas igrejas, inclusive essa aqui no próximo sábado, ok? Não esqueça, se você em algum momento esqueceu o celular, alguns não esquecem nunca, né? Esquecem outra coisa, mas o celular não esquecem. Mas se você em algum momento esqueceu, então, sábado, não esqueça de trazer o seu celular. Agora vamos abrir a Bíblia. Tome a sua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo 25. Primeiro livro da Bíblia. Todos encontramos muito rápido. Você que ainda tem o bom costume de trazer a Bíblia para a igreja, por gentileza, abra então o livro sagrado em Gênesis capítulo 25. Eu vou precisar da sua paciência porque eu vou ler um texto longo, do verso 19 até o final do capítulo, verso 34. Ok? Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19. Alguns estão ainda procurando, e este é um barulho lindo, barulho das Bíblias sendo manuseadas. Quando a igreja de Deus procura em sua palavra o alimento para a ocasião própria. Acompanhe comigo, então, Gênesis 25, a partir do verso 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a sua mão segurava o calcanhar de Esaú. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso lhe deram o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas.
Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Que Deus abençoe a leitura de sua santa palavra nesta manhã. Aqui nós encontramos a história de dois irmãos gêmeos. A Bíblia conta algumas histórias de irmãos. Todas elas são interessantes, mas interessante que a Bíblia só registra duas histórias de gêmeos. Os irmãos gêmeos mais famosos são esses que acabamos de ler a história, não é? Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó. Mas existem, da mesma família, existem dois outros irmãos gêmeos. Um se chamava Zera, não é? Ele era filho daquele incesto de Judá e Tamar. E o seu irmão se chamava Perez. São os únicos dois casos de gêmeos que nós encontramos na Bíblia. Esses dois irmãos gêmeos que nós lemos a história, eles são aqueles que nós poderíamos chamar de gêmeos diferentes. Dizem que tem gêmeos idênticos e gêmeos diferentes. Esses dois são diferentes. Eles são diferentes, ou eles foram diferentes, não só no aspecto físico, mas também no aspecto moral, também no caráter. Na verdade, nós poderíamos comparar Jacó e Esaú, em grande parte, com Caim e Abel. Embora esses últimos não fossem gêmeos, mas eram irmãos que eram um tanto diferentes. A história desses dois irmãos tem algumas curiosidades bem interessantes. Parece que na família de Abraão havia um problema sério de mulheres estéreis, porque Sara só engravidou aos 90 anos de idade. Rebeca tinha esse problema, e a esposa amada de Jacó, Raquel, também tinha esse problema. O texto diz que Isaac se casou aos 40 anos de idade. Não pense que ele era um coroa não, tá bom? Eles viviam muito mais tempo naquela época, estava na flor da juventude com 40 anos. Portanto, se você tem 40 anos e ainda não se casou, não se desespere, não é? Isaac estava na flor da juventude, embora ele viveu bem mais do que a gente vive hoje, não é? E então, ele se casou com Rebeca, e durante 20 anos, o casal, Rebeca, não conseguia engravidar. E você pode imaginar a tristeza dela. Você sabe que, normalmente, os casais que não têm filhos, carregam uma tristeza pelo sonho de ter uma criança para chamar de papai, chamar de mamãe. Alguns, às vezes, sofrem tanto com isso, que caem em depressão. Mas se hoje os casais sofrem quando não conseguem ter filhos, naquela época a situação era muito pior. Não ter filhos naquela época era considerado ser amaldiçoado por Deus. E o texto sagrado diz que Isaac orou então a Deus por sua esposa. E quando ele ora por Rebeca, ele pede que Deus faça um milagre, e Deus o fez. Rebeca, a princípio, ficou feliz da vida quando se achou grávida. Só que daí a pouco ela percebeu que a gravidez era complicada. Ela sofria com a sua gravidez. E como naquela época ela não tinha obstetra para consultar, não havia os recursos de ultrassonografia que temos hoje, ela só conseguia consultar a Deus. E ela clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu queria tanto engravidar, e agora que estou grávida, por que eu sofro tanto? E Deus então explica para ela: existe uma razão especial. Você está grávida de gêmeos. E tem mais. Não são dois gêmeos comuns. São duas nações que estão dentro do teu ventre. Você vai dar à luz a dois filhos, que cada um será o pai de uma grande nação. E lembra uma coisa: o mais velho servirá ao mais moço. Essa frase faz uma tremenda diferença em toda a história. E Rebeca, então, agora sabendo que ela seria mãe de gêmeos, ela suporta, então, pelo amor, o instinto materno, todas as dores, todos os sofrimentos daquela gravidez, até que chega o dia do parto. E então, começa a nascer o primeiro filho. E o texto sagrado diz que ele era ruivo, e ele já nasceu todo peludo. Então lhe deram o nome de Esaú. É curioso que
o irmão dele já nasceu com a mão agarrada ao seu calcanhar. Por isso lhe deram o nome de Jacó, que quer dizer suplantador, enganador, aquele que pisa nos outros para subir na vida. Então deram-lhe este nome. Os dois irmãos começaram a crescer. E agora, quando os dois irmãos começam a crescer, logo as características individuais de cada um deles se transparecem de maneira muito clara. Esaú era um indivíduo que gostava do mato. Ele gostava de caçar. Ele gostava de viver lá no mato, caçando. Ele matava ali os animais, ali mesmo ele assava, e ele comia a sua carne e trazia para o seu pai. Por que Esaú gostava disso? A senhora White diz, lá no livro Patriarcas e Profetas, página 177, que Esaú era um homem que não gostava de leis, não gostava de regras, ele não gostava de se submeter a ninguém, ele gostava de fazer a sua vontade. Por isso ele gostava de viver no mato, onde não tinha regras, onde não tinha ninguém para ele prestar obediência. A frase que a senhora White usa para Esaú é: a sua amabilidade era rara e turbulenta. Ele era um indivíduo que não tinha muita docilidade. Assim cresceu Esaú, por isso gostava do mato. Ao contrário dele, o seu irmão Jacó era um indivíduo pacato, diz o texto sagrado. Ele gostava de estar sempre na tenda. A senhora White diz na mesma página citada que Jacó gostava de cuidar de ovelhas, gostava do gado. Ele era um indivíduo muito dócil. Era um indivíduo que gostava de estar bem próximo da barra da saia da sua mãe. Era aquele indivíduo, aquele filhinho mimado, enquanto que Esaú era um indivíduo do mato. Então, o tempo foi se passando. Mas aí o texto sagrado mostra um problema naquela família. E eu espero que você que é pai, você que é mãe, nunca queira copiar esse defeito de Isaac e Rebeca. O texto sagrado diz que Isaac amava Esaú, ao passo que Rebeca amava Jacó. Os pais têm que amar todos os filhos. Se você tem 2 filhos, você tem que amar os 2 filhos iguais. Você precisa dedicar tempo, atenção para ambos da mesma maneira. É curioso que a senhora White diz que, embora Isaac fosse um pastor silencioso e amável, ele admirava o jeito de Esaú e gostava de saborear a caça que Esaú trazia. Embora fosse um indivíduo bem diferente, mas tinha algo em Esaú que chamava muito a atenção de Isaac. E ele então tinha uma predileção pelo seu filho primogênito. Rebeca, por outro lado, gostava do jeito dócil de Jacó, de estar sempre próximo, de ser aquele menino carinhoso, e por isso ela tinha uma afeição muito especial por ele, em detrimento de Esaú. Isso provocou alguns problemas naquela família. Os 2 irmãos geraram problemas por causa da maneira parcial com que foram criados em casa. Todo filho que é criado num lar, aonde o pai ou a mãe tem uma predileção especial por um dos filhos, esse filho vai ter problema. Os filhos terão problemas por causa disso. E nesse caso, os problemas não ficaram só com Jacó e Esaú. Os problemas alcançaram a descendência de ambos, porque os pais cometeram o erro de serem parciais na educação, no carinho, no cuidado com os seus filhos. Mas aquela não era uma família comum. Aquela era uma família especial. Aquela família era herdeira das promessas que Deus fizera a Abraão. Isaac era o único herdeiro das promessas que Deus fizera a Abraão. A sua família deveria continuar vivendo as promessas. Eles foram escolhidos por Deus para viver e para ser uma luz para os cananeus, as pessoas que moravam em volta deles. Haviam ensinamentos sagrados que eles deveriam viver e deveriam transmiti-los aos outros. E aquela família, aqueles 2 irmãos, Jacó e Esaú, cresceram sabendo
que eles eram herdeiros de promessas especiais. Dentre as muitas promessas especiais, havia um costume para aquela família que fazia muito a diferença. Se chamava a bênção da primogenitura. O filho primogênito seria então o filho mais velho, e então o filho primogênito, ele tinha alguns privilégios e algumas responsabilidades. Se você ler os textos bíblicos de Êxodo 22, 29, Números 8, 14 a 17 e Deuteronômio 21, 17, você vai ver que o filho primogênito, ele tinha alguns privilégios. Primeiro deles, ele tinha a porção dobrada da herança. Deixa eu tentar especificar melhor o que era essa porção dobrada da herança. Eu vou tomar aqui, por exemplo, o pastor Tefferson, que é dono de uma grande riqueza, e ele tem 2 filhos para herdarem a sua fortuna, não é? Se eu não estou enganado, é o Bernardo e o Thaleson. Falei certo, pastor? O Bernardo é o mais velho, certo? É o mais novo. Então o Thaleson que é o mais velho, ok. Então veja bem, se o pastor Tefferson vivesse lá no tempo de Isaac, ele tinha que tomar a sua riqueza e dividir em 3 partes. O dia que ele morresse, o Thaleson ficaria com 2 partes, era a porção dobrada, e o Bernardo ficaria só com uma parte. Assim eram os privilégios da primogenitura. De maneira que o dia que Isaac morresse, o filho que herdasse a bênção da primogenitura, ele teria parte dobrada da herança. O outro teria apenas uma parte. Além disso, a senhora White menciona lá no livro Patriarcas e Profetas, páginas 177 e 178, que o filho primogênito, o dia que o pai morresse, ele seria a autoridade da família. Ele seria o sacerdote do lar. Ele é que teria a responsabilidade de oferecer sacrifícios em nome de sua família. Os seus irmãos mais velhos, se ele tivesse mais de um, esses teriam que lhe prestar obediência. Além disso, da descendência do filho primogênito, é que nasceria o Salvador do mundo, o Messias. Eram muitos privilégios para o filho primogênito, mas isso tinha também responsabilidades. Ele não poderia se casar com qualquer mulher, ele teria que se casar com uma mulher que fizesse, que adorasse o mesmo Deus, que pudesse então unir-se a ele no serviço a Deus. Ele tinha que obedecer a Deus em todas as coisas, porque ele seria aquele de cuja descendência nasceria o Salvador do mundo. Os 2 irmãos, Jacó e Esaú, todos os 2 cresceram ambicionando a bênção da primogenitura. Lembra a frase que procurei enfatizar? Quando Deus fala para Rebeca, 2 nações estão no teu ventre e o mais velho servirá ao mais moço. Embora os 2 fossem gêmeos, Esaú nasceu primeiro, ele seria o primogênito. Só que Deus dissera para Rebeca, o mais velho vai servir ao mais moço. E então, Rebeca fez Jacó crescer como seu filho preferido. Ela o fez crescer sabendo que a bênção da primogenitura seria dele, porque o mais velho serviria ao mais novo. Ao contrário disto, Isaac olha para Esaú e fala, você é meu primogênito. Não vejo o dia de erguer minhas mãos e abençoar você, lhe dando a bênção da primogenitura. E Esaú cresceu esperando receber a bênção da primogenitura. Os 2 ambicionavam a bênção por razões diferentes. A senhora White diz, lá na página 178 do livro Patriarcas e Profetas, que Jacó não estava nem um pouquinho preocupado com os privilégios financeiros da bênção da primogenitura. A grande ambição de Jacó era ser o sacerdote do seu lar. Era oferecer sacrifícios em nome da sua família. E ele assentou no seu coração que ele faria tudo o que fosse possível para alcançar a bênção da primogenitura. Inclusive, ele estava disposto a usar métodos que Deus não aprovava. É claro que ele falhou nesse ponto. E a senhora White menciona, lá no mesmo Patriarcas e Profetas, página 180,
que ele deveria ter tido fé suficiente para confiar em que Deus conduziria as coisas, de tal forma que ao tempo certo a bênção viria para ele. Mas, infelizmente, ele não teve, a Sr. White diz que ele não tinha um conhecimento tão profundo de Deus, que ele não teve essa confiança para esperar nos planos de Deus, e ele usou então os seus métodos. Como ele era um menino pacato, muito caseiro, ele gostava de fazer guisado de lentilhas. Essa versão que estou usando, a Nova Almeida atualizada, ela fala uma coisa vermelha, não é? Mas boa parte das versões diz que era um guisado de lentilhas. Essa aqui fala apenas de um ensopado. Não era essa lentilha que eu e você conhecemos hoje aqui no Brasil. Era uma planta que dava uma semente vermelha, e ela então era cultivada em Moabe, e foi trazida então para a Palestina, e eles faziam uma sopa vermelha, por isso a Bíblia fala aqui de Edom, porque Edom quer dizer vermelho. Então, Jacó estava fazendo um guisado de lentilhas, e aquele guisado de lentilhas vermelho, bem cheiroso, quando Esaú vem do mato. E na hora que Esaú vem do mato, parece que aquele dia era o dia da caça e não o dia do caçador, porque ele voltou faminto. Ele estava acostumado a caçar, matar o animal ali, ou a ave, e ele preparava a caça, e ele lá ele saboreava, mas aquele dia ele não conseguiu nada, e ele voltava faminto para casa. Eu não sei se era hora do almoço, se era hora do jantar, certo é que ele voltava faminto. Eu imagino que fosse hora do almoço. E quando você está com fome, passar perto de um local onde tem um cheiro de comida, parece que a fome aguça um tanto mais, não é? Por favor, fique tranquilo que eu encerro antes das 14h, tá? Tem certeza que eu encerro antes desse horário, viu? E então, Esaú vai passando, ele sente aquele cheiro do guisado de lentilhas, e ele olha para o seu irmão e fala: ô, meu irmão, eu estou morrendo de fome, deixa eu comer um pouco desse guisado de lentilhas. Jacó olha para ele e fala: pois não, eu deixo. Quando ele estende a mão para pegar, ele fala: peraí, eu deixo você comer, mas não é de graça. Primeiro, transfira para mim a bênção, o direito à bênção da primogenitura. Se você transferir para mim, tudo bem, eu deixo você comer o guisado. Irmãos, a barganha que Jacó estava propondo era vergonhosa. Quanto custa um guisado de lentilhas? Agora imagine a herança toda, a porção dobrada da herança que Esaú iria receber de Isaac. Era vergonhoso a proposta que Jacó estava fazendo, mas ele se aproveita da situação, ele fala: tá bom, você quer comer, eu deixo você comer, mas jura para mim primeiro que você me transfere o direito à bênção da primogenitura. Se você me transferir, eu deixo você comer o guisado. E agora, Esaú tinha que fazer uma escolha. Era hora de Esaú pensar no presente ou no futuro. Ele poderia ter olhado e pensado: um guisado de lentilhas? Você não tem vergonha de fazer uma proposta indecente dessa para mim? Mas ao invés disso, o texto sagrado diz que Esaú olhou para ele e falou assim: de que me adianta o direito de primogenitura se eu estou para morrer de fome? Fique com a bênção da primogenitura para você, me dê o guisado de lentilhas, deixe-me comer neste momento. Irmãos queridos, Esaú cometia alguns erros. Primeiro deles: alguém morre de fome só por não almoçar um dia? Não. Ninguém morre de fome por não almoçar um dia. A Sra. White diz ainda na página 179, lá do mesmo Patriarcas e Profetas, que uns poucos passos à frente estava a tenda de seu pai, aonde havia comida preparada para Esaú. Se ele tivesse resistido um pouquinho mais, ele chegaria à tenda do seu pai, aonde ele teria um saboroso alimento. Mas Esaú, naquele momento, ele não pensou no futuro, ele não pensou na bênção da primogenitura, ele não pensou nos privilégios, ele não pensou nos resultados espirituais de ser abençoado com a bênção da primogenitura. Ele pensou só no aqui e no agora. E ele abriu mão daquilo que é eterno por aquilo que era passageiro. Se você for para o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 16, a Bíblia diz que o problema de Esaú é porque ele era impuro e profano.
O problema de Esaú é que ele não valorizava as coisas espirituais. A senhora White diz lá na mesma página 179 do Patriarcas e Profetas, que Esaú ambicionava a bênção da primogenitura só pelos privilégios financeiros. Os espirituais, ele os desprezava, e ela diz que ele ainda considerava um fardo e estava ansioso para se livrar das responsabilidades espirituais. E ele olha para o irmão e ele fala assim: de que vai adiantar privilégio da primogenitura se eu estiver morto? É melhor viver sem os privilégios da primogenitura do que morrer sabendo que tem esses privilégios. Então, eu quero comer agora. E ele então jura diante do seu irmão, e ele toma aquele guisado de lentilhas e come. E a Bíblia diz que assim ele desprezou o direito da primogenitura. A senhora White diz que Esaú representa uma classe de pessoas que está preocupada só com os prazeres carnais, ao invés dos privilégios espirituais. Quantas pessoas, diante da prova, diante da tentação, estão trocando o céu pelos guisados e lentilhas modernos hoje? Quantos estão trocando a vida eterna por momentos de prazer no presente? Quantos estão trocando os privilégios que Deus tem para nós nos céus por uma vida, por algumas horas, por algum tempo de prazer aqui nessa terra? Quantas pessoas estão trocando os privilégios da boa saúde pelos prazeres do vício? Quantos estão trocando o privilégio de ter uma família organizada, uma família feliz, por causa dos prazeres carnais, das imoralidades do nosso mundo de hoje? Muitos estão fazendo as trocas injustas como Esaú fizera. Ele toma aquele guisado, ele come. E sabe o que a senhora White disse que ele sentiu? Quando ele comeu o guisado de lentilhas, ela disse que ele sentiu um alívio, porque agora ele não teria que se preocupar mais com as responsabilidades de ser o filho primogênito. Abandonou tudo aquilo. E ele então sai agora feliz, porque estava com o estômago satisfeito. E Jacó agora feliz também, olhando, disse: eu nunca vou esquecer disso, a bênção agora é minha. Porém, irmãos, o fato de Esaú ter saído satisfeito, ao ter saciado a sua fome naquele momento, isso não lhe garantiu a felicidade futura. Ele teve problemas depois. Alguns problemas vieram. É curioso que você conhece a história, eu não tenho tempo para comentá-la. Agora a Bíblia diz que Jacó montou uma trapaça com a ideia da sua mãe, e ela se arrependeu profundamente de ter feito isso. E com aquela trapaça que Rebeca orientou, Jacó agora engana seu pai, que já estava cego, e Isaac abençoa Jacó, pensando estar abençoando Esaú. Ele termina de sair, o capítulo 27, verso 36, diz que Esaú entra e ele pede o pai para abençoá-lo. E o pai conta para ele que já tinha abençoado o seu irmão. E então o verso 41, Gênesis 27, 41, diz que a partir daquele momento, Esaú passou a odiar Jacó e passou a planejar matá-lo. É por isso que eu digo que Rebeca se arrependeu profundamente, porque desde o momento em que Rebeca faz aquela trapaça e que Jacó agora cumpre o que a mãe diz, nunca mais Rebeca teve o privilégio de ter um almoço de família reunindo os dois filhos juntos. Nunca mais tiveram. Sabe, irmãos, irmãos unidos são uma grande bênção de Deus. Na verdade, a senhora White diz que uma família bem ordenada prega mais em favor do evangelho do que qualquer sermão que a gente possa pregar no púlpito. Irmãos unidos são uma grande bênção, mas brigas de irmãos são as piores que você pode conhecer. Brigas entre desconhecidos não são tão terríveis quanto as brigas de irmãos, porque essas afetam a família toda. A família toda sofre por isso. E agora Jacó e Esaú são irmãos que não podem mais conviver juntos. Agora os problemas se tornam grandes. Além disso,
Esaú teve que carregar as consequências pelo resto da sua vida. Você já viu alguém ser chamado por apelido e não gostar do apelido? Eu lembro que quando no internato, um dos regulamentos do internato era não chamar os colegas por apelidos. Nem sempre a gente obedecia esse regulamento. A gente tinha até uma comissão extraoficial. Quando chegava um aluno novo, a comissão se reunia para decidir qual apelido iria dar para o novato que chegava. E alguns brigavam por causa do apelido. Mas você já notou que quanto mais o indivíduo detesta o apelido, mais o apelido pega? Por que Esaú é chamado de Edom? Porque Edom quer dizer vermelho. Vermelho era o guisado de lentilhas. Ele recebe esse apelido que alcança a sua descendência. São chamados de edomitas, por causa daquele erro que ele cometeu aquele dia. Este erro o acompanha pelo resto da sua vida. Esaú teve perdas materiais. O texto sagrado diz que ele pediu ao seu pai para abençoá-lo também, mas já era tarde. E a senhora White diz lá no Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 1205, que Esaú entendia que pelo amor que o pai lhe tinha, ele iria conseguir reconquistar o direito da primogenitura. Ele vendera para o irmão, mas era assim: meu irmão está me trapaceando, eu vou dar um jeito de trapaceá-lo também. Lá na frente eu dou um jeito com meu pai, eu vou conseguir a bênção. Só que era tarde para isso. Ele não conseguiu mais. Se você ler os versos 38 a 40 de Gênesis 27, você vai ver que Isaac até tentou abençoar Esaú. Quando ele fala para o pai: meu pai, o senhor não tem uma bênção também para mim? O texto diz que Isaac estendeu a mão. Eu imagino que Isaac tentou abençoar, mas o que ele lançou sobre Esaú foi uma maldição. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Tu servirás a teu irmão, tu viverás da tua espada, até o dia que consigas sacudir o teu jugo. Essa maldição que Isaac, ao meu ver, sem querer, lançou sobre Esaú, alcançou a sua descendência. Veja a frase: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Onde era o lugar fértil da terra? Era a terra de Canaã. Lá foi morar a descendência de Jacó. Mas a descendência de Esaú foi morar no monte, na região de Seir. E a região de Seir fica perto do Mar Morto, é um local árido, é um local que não tem muita vegetação. Foi lá que a sua descendência teve que viver. Além disso, quando ele fala: servirás ao teu irmão, a bênção da primogenitura se cumpre. Jacó recebeu a bênção, e agora Esaú e os seus descendentes lhes são submissos. Do ponto de vista histórico, Edom, a nação gerada por Esaú, conseguiu a sua independência primeiro do que Israel, só que nunca lhe foi superior. Na verdade, em grande parte do tempo, os edomitas sempre foram submissos aos reis de Israel. Só no período do rei Acás foi que eles conseguiram sacudir o seu jugo. Mas isso não quer dizer que eles foram independentes pelo resto da vida. Flávio Joséfo diz que no ano 126 a.C., um rei chamado João Hircano, ele então obrigou, ele era rei dos judeus, não é? Ele dominava a Judéia, e ele então obrigou os edomitas a se circuncidarem, e eles foram absorvidos pela nação judaica com a bênção de Roma, porque os judeus eram dominados então pelos romanos. Eles agora, no período grego, eles passam a ser chamados de Idumeia, mas continuaram submissos, não foram felizes. Outra coisa, Isaac fala: viverás da tua espada. Isso indica que seria um povo bélico, e a história prova que os edomitas, eles controlavam a rota do comércio através da espada, através da força e dos assaltos. Foi assim que eles conseguiram sobreviver. O que isso quer dizer? As escolhas erradas que nós fazemos, a nossa descendência poderá pagar por elas, inocentemente, sem nenhuma culpa. Por isso nós temos que tomar cuidado
com as escolhas que nós fazemos. Mas a pior consequência para Esaú, e com essa eu vou terminar, foram as perdas eternas. Hebreus 12, 16 e 17 diz que Esaú nunca mais encontrou arrependimento, embora com lágrimas o houvesse buscado. Como assim? Deus rejeita o arrependimento? Não. A senhora White diz no Patriarcas e Profetas, página 181, que Esaú nunca se arrependeu do seu pecado. Ele se arrependeu só das consequências de perder os privilégios. E ele agora quer a bênção de volta, mas ele não consegue. Ele com lágrimas, ele busca, mas agora era tarde. Ele não conseguia mais. E sabe, irmãos, as perdas materiais, as perdas terrenas, elas são tristes. Mas 1 São João 2,17 diz que nesse mundo tudo passa. Tudo aqui vai passar, mas as perdas eternas, essas nós devemos tomar cuidado. Irmãos queridos, a perda de Esaú foi terrível, mas não foi repentina. Aos poucos ele começou a abrir mão dos privilégios que Deus havia lhe dado. Eu e você precisamos valorizar os ensinamentos sagrados, precisamos valorizar as coisas sagradas. Eu e você precisamos valorizar as promessas que Deus nos faz, para que por essas promessas nós possamos ser felizes aqui nessa terra, possamos gerar uma descendência feliz e, acima de tudo, possamos herdar a vida eterna que Deus tem para todos nós, os seus filhos. Amém.